Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Começando mais uma edição do Jornal da Alesp nesta segunda-feira, começando bem a semana. Hoje é dia 11 de maio de 2020. Eu sou o Daniel Caniato. E eu sou Caterina Schutt, está começando o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Iniciando muito bem essa edição do Jornal da Rede Alesp, sempre na cobertura do combate ao coronavírus. E preparamos diariamente para você atualizações e informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Muitas entrevistas hoje, entrevistas com parlamentares, também especialistas de vários setores. Enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado. Você que está em casa, você que está na quarentena ou então você que precisa sair para trabalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir agora os últimos dados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira, de acordo com o levantamento que foi feito junto às secretarias de saúde de todo o país. Foram registradas 11.168 mortes provocadas pela Covid-19 e 163.433 casos confirmados da doença em todo o país até este domingo. Confira também a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. No Acre, 23,3% em todo o estado. Em Alagoas, 43% em todo o estado da rede pública e contratualizados. Já no Amazonas, 90% em todo o estado. Na Bahia, 52% em todo o estado. Ceará, 90% em todo o estado. Espírito Santo, 62,93% em todo o estado. E Maranhão, 92,25% na capital. Mato Grosso, 9,6% de UTI da rede pública em todo o estado. Mato Grosso do Sul, 2,6% em todo o estado. Em Minas Gerais, 59%. E Pará, 87,19% em todo o estado. Estado da Paraíba com 51%, Paraná 29,5% em todo o estado, Piauí 41,8% em todo o estado, Pernambuco 52,2% em todo o estado, Rio de Janeiro 98% dos leitos ocupados em todo o estado. Rio Grande do Norte, 33% em todo o estado. Rio Grande do Sul, 71,7% em todo o território do estado. Rondônia, 29,6%. Santa Catarina, 17,03% do sistema público em todo o estado. Estado de São Paulo, 66,9% em todo o território do estado paulista. Também Sergipe, 34,8% do sistema público ocupado em todo o estado. O Tocantins, 35% dos leitos ocupados. Já Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação. Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, 9h34. São Paulo enfrenta a terceira etapa de isolamento social pelo combate ao novo coronavírus no estado. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa do governador João Dória na última sexta-feira. A quarentena foi prorrogada até o dia 31 de maio. A experiência de outros países, e nós temos utilizado essas experiências aqui, mostra claramente o colapso do sistema de saúde. Quando isto acontece, paralisa tudo. Paralisa a indústria, o comércio, os transportes, serviços, a educação, tudo. O colapso da saúde aumenta o medo, a insegurança e também o número de mortes. Tudo isso traz profunda tristeza. O Brasil hoje é um país triste. O medo
é o pior conselheiro da economia. Prejudica o consumo, afugenta investimentos e ataca os empregos. A quarentena, felizmente, está salvando vidas em São Paulo e em outros estados brasileiros. Pessoas que poderiam ter adoecido e falecido estão em vida e agradecendo por estarem vivendo e convivendo com seus familiares e desfrutando ainda a vida e a longa vida que terão pela frente. Mas estão bem porque se protegeram, porque foram protegidas e protegidas pelo isolamento social. Aqui em São Paulo, estamos salvando, pelos dados da Universidade de São Paulo, num estudo recentemente concluído, 51 vidas todos os dias, pelo isolamento e pelas iniciativas que o governo do Estado de São Paulo e os prefeitos dos 645 municípios deste estado estão fazendo. Até o dia 21 de maio, nós estaremos poupando 3.246 vidas. O pior cenário, o pior, é o que alia mortes e recessão. Adotar a quarentena, como fizemos aqui em São Paulo, não é uma tarefa fácil. Nenhum governante, nenhum cidadão, nenhum ser humano tem prazer em dar más notícias. Mas não se trata de ter ou não este sentimento. Trata-se de proteger vidas no momento mais difícil e mais crítico da história desse país. O governador reforçou que para acabar com a quarentena é preciso a colaboração de todos e ressaltou ainda que nenhum país conseguiu relaxar as medidas de isolamento com a curva de contaminação em alta. Infelizmente, nas últimas semanas, houve um desrespeito à quarentena. Em São Paulo e, tristemente, em outras partes do Brasil também. E o número de casos aumentou, e aumentou dramaticamente. No mês de abril, houve um aumento de 3.300% no ritmo de crescimento dos casos de coronavírus nos municípios do interior e no litoral do estado de São Paulo. 3.300%. Na região metropolitana, um aumento de 770% em apenas 30 dias. Em um mês, 770%. Estamos todos atravessando o pior momento desta pandemia. Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco milhares de vidas, seria colocar em risco o sistema de saúde e, por óbvio, a recuperação econômica. Quero reafirmar aqui, em nome de todos os secretários e secretárias do governo de São Paulo, porque aqui nós trabalhamos juntos, unidos, com foco e determinados a salvar vidas. Aqui não há disputas, aqui não há rixas, aqui não há rivalidade, aqui não se odeia. Retomaremos, sim, tão logo possível, na hora certa, na forma certa, no momento adequado e respeitando a ciência. As grandes vitórias são aquelas conquistadas conjuntamente. Não há vitória individual, não há herói solitário. Venceremos, sim, a pandemia, mas sabendo os sacrifícios que temos que fazer para salvar mais vidas e proteger mais pessoas. Vai passar, mas para passar, temos que ficar em casa. E durante a coletiva, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, justificou a importância da medida adotada pela prefeitura, que voltou de uma forma mais rígida com o rodízio de veículos na cidade. Uma proibição de 24 horas em dias alternados e com a combinação de números de placas e dias do mês, pares e ímpares, já valendo a partir de hoje. O objetivo do rodízio é fazer com que as pessoas fiquem em casa,
evitem de circular. Não há razão para ficar circulando pela cidade. Cada deslocamento leva o vírus de um lugar para o outro. Temos que ficar em casa e sair somente quando for extremamente necessário. Da mesma forma que nós ampliamos o rodízio municipal, podemos reverter a decisão se o isolamento aqui na cidade voltar aos padrões de 60%. As medidas são sempre em razão da adesão da população. Se elas cumprem as medidas, a gente pode falar em postura mais flexível. Se elas descumprem, nós precisamos apertar. Tenho certeza que São Paulo vai entender, contribuir e colaborar. Eu queria agradecer aos paulistanos e paulistanas que têm feito um sacrifício pessoal para poder permanecer dentro de casa. São quase 6 milhões de pessoas que estão ficando dentro de casa, sabendo da importância do isolamento social. Isso tem nos ajudado a salvar vidas aqui na cidade de São Paulo. Nada menos do que 30 mil pessoas deixaram de morrer na cidade de São Paulo por conta do isolamento social. E o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, informou também que 1.000 ônibus estão circulando a mais na cidade a partir de hoje. Quando foi questionado também sobre uma medida que o Ministério Público pretende tomar por conta do rodízio, ele justamente deu essa resposta. Acompanhe. Em relação ao questionamento do Ministério Público, a coisa mais corriqueira que tem na Prefeitura de São Paulo. São centenas de questionamentos respondidos mensalmente, tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas do município. Em relação a esse, vamos inclusive responder colocando um estudo da Unicamp que o próprio Ministério Público utiliza para processar os prefeitos que têm tomado medidas de relaxamento do isolamento social. Então, nenhum problema, vamos responder a esse questionamento feito pelo Ministério Público. A ideia da Prefeitura é que a gente volte a ter os mesmos índices que a gente tinha na cidade quando se iniciou o isolamento social. Eram as mesmas regras de hoje e a gente tinha muito mais gente ficando dentro de casa. O que se percebeu ao longo dos últimos dias é que, mantidas as mesmas restrições, a gente teve uma ampliação de circulação de pessoas pela cidade de São Paulo. Só para dar um dado, a gente tem 9 milhões, a gente tinha, antes da pandemia, 9 milhões de passageiros dia nos nossos ônibus municipais. Nós chegamos a ter uma redução de 80% no número de passageiros. Na semana passada, isso ficou em 68%, 69%. Ou seja, se antes eram 80% com as mesmas restrições que a gente tem hoje, por que voltou a 32% o número de passageiros? Então, a ideia da Prefeitura é dificultar a circulação de pessoas. O que se percebeu com a liberação do rodízio é que, na verdade, isso foi um indutor para as pessoas poderem circular pela cidade de São Paulo. E agora, com o rodízio, se espera estabelecer exatamente o oposto. Os desafios no plano econômico também foram debatidos na coletiva de imprensa. A economista Ana Carla Abrão, integrante do Conselho Econômico de São Paulo e que trabalha na elaboração do Plano São Paulo, destacou que os indicadores de saúde são determinantes para direcionar como o governo vai trabalhar na reestruturação da economia no Estado depois da crise da Covid-19. A ideia aqui é elaborar fases de flexibilização. Essas fases determinarão, ou serão determinadas e priorizadas de acordo com os setores que estamos trabalhando e que estamos definindo como setores críticos. Esses setores críticos, eles serão priorizados do ponto de vista tanto do impacto que eles sofreram com a crise da pandemia, né, a crise de saúde, como do ponto de vista de emprego e informalidade. Sabemos que precisamos garantir empregos no nosso país e, principalmente, do ponto de vista de setores informais ou empregos informais, temos que garantir que esses sejam setores que
conseguirão voltar à normalidade de forma prioritária. Além de ser organizada, além de ser gradual, é necessário que, neste momento, a gente seja capaz de religar a economia com impacto, que seja o maior impacto possível do ponto de vista da produção, do ponto de vista do emprego. E o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, assumiu o Centro de Controle do Coronavírus no lugar do infectologista Davi Wippe. Ele se afastou por problemas de saúde. O doutor Davi Wippe se recuperou da Covid-19, mas nos últimos dias passou mal e segue afastado do comitê. Dimas Covas reforçou a importância do isolamento social na luta contra a Covid-19. Não existe nenhuma dúvida, do ponto de vista do centro de contingência, de que essas medidas têm que ser prolongadas em virtude da gravidade do momento. Nós poupamos, nesse período, 40 mil vidas. E essa é a extensão dessas medidas. O que elas produziram de prática? 40 mil vidas foram poupadas em virtude destas medidas. E o governador João Dória respondeu também sobre o atraso na entrega dos respiradores comprados da China, que deveriam começar a ser distribuídos neste fim de semana aos hospitais do estado. Também não é diferente do que aconteceu em vários outros países. As mensagens, as informações são reportadas pelos veículos de comunicação. É talvez hoje o produto mais requisitado em todo o mundo, são os respiradores. 213 países estão, nesse momento, combatendo o coronavírus. Em todos eles, os respiradores salvam vidas. Então, há uma disputa mundial, o que aumentou o preço e diminuiu a oferta. Nós já estamos dialogando com a China, nós temos um escritório em Shanghai. Isso tem nos ajudado também a facilitar o diálogo com os fornecedores chineses. Já foi restabelecida um novo cronograma para a entrega desses respiradores, não na velocidade que nós desejávamos, mas uma parte considerável até 30 de maio e a segunda etapa no mês de junho. Antes de finalizar a coletiva, o governador João Dória respondeu sobre a possibilidade de implantar o lockdown, que é o bloqueio total como medida de contenção à propagação do coronavírus no estado. Neste momento, nós não temos o protocolo do lockdown para ser praticado. E acreditamos que as medidas que estão sendo adotadas, a ampliação da quarentena, as medidas municipalistas, entre as quais a da maior cidade do país, como já mencionou Bruno Covas, relativamente à restrição de veículos, à vigilância sanitária e principalmente a consciência das pessoas podem ser suficientes para atender à necessidade da saúde e da ciência. Se isto não ocorrer, evidentemente, outras medidas poderão ser adotadas. Jornal da Rede Alesp. 9h49, dando prosseguimento ao Jornal da Rede Alesp nesta segunda-feira, dia 11 de maio. Chegou o momento de entrevista aqui no jornal. Vamos falar com a Maria Domingues, porta-voz da ONG Transparência Internacional. Ela vai falar sobre o trabalho da ONG e também o Tribunal de Contas da União, o TCU, que lançam recomendações para contratações emergenciais em tempos de pandemia do coronavírus. Kate. Bom dia, Maria Domingues. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia a todos. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe de produção nesta segunda-feira pela manhã, mas importante para a gente começar esse papo, inclusive elucidar algumas questões referentes a isso para o público que acompanha aqui o Jornal da Rede Alesp. Vamos começar esse bate-papo. Justamente eu peço para que você, Maria, conte para a gente, conte para quem nos assiste e nos ouve, como é esse trabalho desenvolvido pela ONG Transparência Internacional e quem pode acionar a instituição? Claro, bom, primeiro eu acho que é importante dizer que o movimento da Transparência Internacional é global, então está presente em mais de 100 países, existe há mais de 2 décadas e é totalmente independente e apartidário. A gente acredita que a luta contra a corrupção acontece de modo sistêmico e junto com todos os setores da sociedade onde esse problema está presente. Então, aí entram o governo, o setor privado,
as empresas, né, e também em organizações da sociedade civil, junto com os cidadãos. Isso porque, por esse problema ser tão complexo e sistêmico, não há uma solução mágica, ou a gente acredita que esse problema não pode ser combatido com simples punitivismo, mas sim com medidas duradouras, a longo prazo, com constante monitoramento da sociedade civil e também por meio de mudanças institucionais, legais e também culturais, né? Certo. Maria, bom dia. Kate que fala, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Bom dia. Maria, a gente tem informação, então, que a partir de 21 de maio, né, o governo do estado de São Paulo e a prefeitura municipal vão fazer parte, então, de um ranking de portais aí de transparência. O que isso significa na prática, Maria? Bom, no dia 7 de maio, na semana passada, lançamos um guia que consiste em recomendações práticas para gestores públicos. Bom, esse material também foi lançado em colaboração com o Tribunal de Contas da União, estabelecendo principais critérios de transparência que deve ser dado às contratações emergenciais realizadas para o combate ao novo coronavírus. O que é que isso significa? A gente acredita que o combate à Covid-19 passa, ou começa, pelo menos, pela ação governamental rápida, eficaz e efetiva. E, nesse contexto, entram corretamente a contratação de bens e serviços de modo emergencial, inclusive com sistema de dispensas de licitação. É assim que, por exemplo, máscaras, álcool gel, respiradores e até profissionais de saúde chegarão de modo mais rápido e mais fácil em quem precisa, na ponta, em postos de saúde, e atenderão pessoas doentes e salvarão vidas, possivelmente. O que a gente propôs, a partir da publicação desse guia prático de recomendações para dar mais transparência a esse processo de contratação emergencial, visando justamente diminuir eventuais riscos de mau uso do dinheiro público, ou de desvios, irregularidades e até corrupção, a gente espera que seja dado mais transparência e que informações sobre essas contratações estejam abertas a qualquer pessoa interessada, sejam cidadãos, jornalistas, órgãos de controle ou outras organizações da sociedade civil que queiram fazer um monitoramento sobre essas compras e contratações públicas. O que a gente vai propor a partir daí, um segundo momento, né, a partir dessa publicação, desse guia prático que a gente já publicou na semana passada, é uma avaliação de que modo os estados brasileiros e as capitais brasileiras, e aí incluindo o governo estadual e a prefeitura de São Paulo, estão cumprindo essas recomendações, ou seja, de que modo estão publicando informações sobre, por exemplo, o prazo contratual, os valores dessas contratações, qual foi o órgão contratante, quando, e a gente acredita que esse é um processo importante para diminuir os riscos de corrupção, torná-los pelo menos mais custosos, difíceis de acontecer. Importante trabalho, importante iniciativa essa, uma vez que vários órgãos de imprensa têm noticiado episódios que nos levam a crer que alguns processos não estão sendo respeitados para a contratação de equipamentos durante essa pandemia de Covid-19. Agora, o público que nos acompanha, Maria, talvez ele se pergunta como é que essas informações serão abastecidas nesse portal, e também eu gostaria de saber se daqui quanto tempo, possivelmente, esse portal, essa plataforma vai ter informação dos municípios paulistas, por exemplo. Você poderia explicar para a gente? Bom, primeiro, acho que vale explicar que a gente decidiu fazer essa pesquisa em formato de ranking, porque justamente a gente acredita que é por meio de uma competição saudável entre esses entes governamentais que pode ser produzido mais transparência, mais acesso à informação, e a partir daí todo mundo sai ganhando, né? A gente pretende, nessa primeira versão dessa pesquisa, que será lançada daqui a 2 semanas, a gente vai lançar uma plataforma no nosso portal, e aí eu convido vocês para acessarem o nosso portal por meio do site www.transparenciainternacional.org.br, onde estão todas as nossas pesquisas, não só essa. A gente vai avaliar, em um primeiro momento, apenas os governos estaduais brasileiros e as capitais brasileiras. A gente ainda não se propõe a avaliar municípios menores, porque eles contam com outro tipo de infraestrutura, outros
problemas, mas quem sabe em um segundo round, né, uma segunda leva dessa pesquisa, a gente passa, sim, a avaliar municípios menores. E aí, para o telespectador que está nos assistindo, eu acho que vale também esclarecer sobre alguns pontos de quais são esses critérios que serão avaliados por nossa pesquisa. Bom, a equipe de pesquisadores da Transparência Internacional elencou alguns quesitos que consideramos ser muito importantes de serem avaliados e ser dado transparência a essas contratações emergenciais. Entre eles estão, por exemplo, o formato no qual essas informações são publicadas, ou seja, se estão em formato aberto, legíveis por máquinas, porque facilita a reutilização dessas informações por terceiros, se estão em linguagem cidadã, ou seja, com infográficos, vídeos, se podem ser acessados facilmente e compreendidos, né, por todo mundo, porque muitas vezes são bases de dados enormes que não são facilmente legíveis. Se nesse mesmo portal governamental o cidadão pode demandar por mais informação, por exemplo, de maneira passiva, ou seja, por sistemas de SIC ou ouvidoria, e se essas informações estão completas ou se apresentam lacunas, estão incompletas ou desatualizadas. Então, a gente criou essa metodologia, já está consolidada e estamos avaliando todos esses entes governamentais, governos dos estados e capitais brasileiras, por meio dessa mesma metodologia. Certo. E Maria, essa medida vem justamente dentro desse contexto aí da pandemia pelo novo coronavírus. Como ficarão, então, esses contratos no pós-pandemia? Já temos alguma resposta? Bom, aí vão depender da atuação de órgãos de controle. A gente acha que um primeiro momento para garantir a integridade desses contratos é justamente que eles sejam visíveis, ou seja, que estejam abertos e acessíveis, que as coisas não sejam feitas às escuras. Eu acho que vale dizer também que essas contratações emergenciais realizadas com dispensa de licitação ou com pregões abreviados são feitos de modo legal, respaldados na Lei 13.979, de fevereiro desse ano. E o que essa lei diz? Que além dessas contratações emergenciais poderem ser feitas com exclusivamente o objetivo de combater o coronavírus, a mesma lei diz que deve ser dado transparência a essas contratações emergenciais. Então, estabelecem padrões mínimos de transparência, o que a gente considera mínimos, pelo menos, que devem ser levados além, que essas contratações, por exemplo, devem estar à luz, né, podem ser vistos, principalmente também por órgãos de controle, para fazer auditoria sobre essas contratações. Então, essa lei diz também que essas contratações, informações devem estar em um website específico para isso, que deve ser dado destaque a esse portal governamental, e também que o que a gente defende é que esses padrões de transparência devem ser levados além, inclusive por outras normas legais que já existem, como a própria Lei de Acesso à Informação, a Política Nacional de Dados Abertos, e é justamente a partir desses parâmetros que a gente criou nossas recomendações e que a gente vai avaliar esses portais de transparência dado a contratações emergenciais. Estamos conversando com a Maria Domingues, ela é porta-voz da ONG Transparência Internacional. Ela está justamente falando sobre uma iniciativa em parceria da Transparência Internacional com o Tribunal de Contas da União, que recomenda, claro, transparência na contratação as contratações emergenciais de equipamentos e insumos para a Covid-19 por estados e também municípios brasileiros. Eu gostaria de perguntar para você, Maria, como o cidadão pode participar desse processo? Porque é natural que as pessoas sempre recorram a órgãos públicos, os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, que talvez seja o mais conhecido, e também as ONGs que trabalham nesse sentido, e também a Transparência Internacional talvez seja a mais conhecida. Agora, como o cidadão, como o munícipe pode participar desse processo, uma vez que ele identifique alguma coisa que para ele não está correta? Bom,
Uma primeira forma do cidadão participar desse processo e exercer o controle social, ou seja, o monitoramento sobre esses contratos e essas contas públicas, é justamente acessando esses portais. Então, a gente convida vocês, a gente já relatou que há inúmeros portais sendo criados por governos estaduais e municipais, inclusive seguindo o que manda a Lei 13.979, e esses portais estão sendo criados com exclusivamente fim de dar publicidade, dar transparência às contratações. Então, o primeiro passo é acessar, ver se essas informações estão lá, estão completas, atualizadas. Muitas vezes os portais são criados, mas não são alimentados, ou seja, as informações não são atualizadas diariamente ou até semanalmente, já que essas contratações estão acontecendo a todo vapor. E, em um segundo lugar, há inúmeros mecanismos também para que o cidadão demande mais informação. Uma dessas é a Lei de Acesso à Informação. Então, qualquer portal governamental deve ter um botão de acesso ao sistema ESIC, que dá para pedir mais informação, reclamar se a informação está desatualizada, apresenta lacuna, ou seja, se uma planilha não veio com determinada informação, por exemplo, o valor está em branco. Então, a gente convida os cidadãos para demandarem mais informações, relatarem problemas e também por sistemas de ouvidorias, na qual, por meio das quais, se pode, inclusive, denunciar irregularidades, e inclusive de forma anônima, então, sem que o cidadão se exponha. Oi, Maria. E quem quer ter mais informações, né, acesso a mais informações sobre o trabalho da Transparência Internacional, você poderia deixar algum contato, algum e-mail? Como que essa pessoa, então, deve fazer? Bom, eu convido vocês, mais uma vez, a acessarem primeiro nosso portal, que é o transparenciainternacional.org.br, na qual estão todos os nossos trabalhos mais recentes, nossas principais pesquisas e áreas de atuação. Também publicamos por meio das redes sociais tudo que nós fazemos, os nossos posicionamentos públicos e a nossa atuação diária de monitoramento e combate à corrupção. E, como e-mail, posso deixar o meu, mdomingues@br.transparency.org, e dizer que, por fim, a gente acredita que a luta pela corrupção não é um fim em si mesmo, mas sim uma luta por mais direitos e mais democracia. Aliás, o único meio que a gente conhece de combate à corrupção é justamente por vias democráticas, e é por isso que a gente luta pedindo mais transparência, monitorando órgãos públicos e também o setor privado. Legal, conversamos com Maria Domingues, porta-voz da ONG Transparência Internacional, trazendo informações importantes, falando sobre um ranking que será lançado com os portais de transparência, justamente falando sobre o quanto os entes federativos estão colocando as informações importantes e fundamentais para que a população saiba o que está sendo feito em relação às compras para os insumos e equipamentos durante essa pandemia. Muito obrigado por sua participação e até a próxima. Tchau, tchau, gente. 10h03, girando os destaques, girando as notícias. Olha só, começou a valer hoje o rodízio ampliado de veículos na capital paulista, que foi anunciado na última quinta-feira pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. No primeiro dia de circulação, apenas os veículos com placas de final ímpar têm autorização para rodar na cidade. Diferentemente do rodízio habitual, o novo rodízio ampliado é válido para todo o perímetro do município, não apenas nas áreas do chamado centro expandido, segundo a prefeitura. A medida tem o objetivo de elevar a taxa de isolamento na cidade e vale durante as 24 horas do dia, inclusive sábados e domingos, conforme o decreto do prefeito Bruno Covas, que foi publicado no Diário Oficial na última sexta-feira. O decreto estabelece multa de R$ 130 para quem desrespeitar a regra e a perda de 4 pontos na CNH. O texto também define os serviços que estão autorizados a circular na cidade, isentando profissionais de serviços essenciais como saúde, segurança e alguns serviços públicos assistenciais. A Prefeitura disponibilizou um portal onde os trabalhadores e empresas desses serviços essenciais podem fazer o cadastro para ficarem isentos do cumprimento do rodízio ampliado de veículos. E segundo a Prefeitura, o cadastro deve ser realizado preferencialmente pelas empresas.
Os empregadores que enviarem a solicitação até 10 dias corridos terão efeitos retroativos, ou seja, quem for multado por descumprir o rodízio e a empresa já tiver enviado a solicitação de isenção dentro desses 10 dias, as infrações dos dias anteriores serão canceladas automaticamente. Já os cadastros enviados a partir do 11º dia de implantação do rodízio ampliado, o cancelamento das multas valerá apenas a partir da data de envio, de acordo com as informações do portal de cadastramento SP. O cadastro é gratuito e a lista de documentos necessários para comprovar que faz parte do grupo contemplado com a isenção é a seguinte: planilha de solicitação modelo preenchida, tipo de solicitante, CNPJ ou CPF, nome dos profissionais, CPF dos profissionais e placa dos veículos. 10h06, destaque internacional agora no Jornal da Rede Alesp. O ministro da Educação da França, Jean-Michel Blanquer, anunciou que os estudantes começam a voltar às aulas gradualmente a partir de hoje. Isso vai depender de onde moram e em qual ano letivo estão. As escolas das crianças menores de 7 anos serão abertas com aulas limitadas a 15 alunos por turma. Para o ensino fundamental, só serão reabertas as escolas onde a taxa de contágio do novo coronavírus esteja diminuindo, chamada de zona verde. Já os alunos do ensino médio não devem voltar às aulas antes do mês de junho. Como as escolas ainda terão restrições de entrada e não poderão aglomerar todos os alunos, alguns terão prioridade. Serão os filhos de profissionais da saúde, trabalhadores essenciais e crianças com algum tipo de deficiência. Jornal da Rede Alesp. 10h07, girando os destaques. Olha só, o Procon de São Paulo publicou as diretrizes para a negociação dos consumidores com as escolas de ensino infantil, fundamental e médio durante a crise do novo coronavírus. As escolas que não atenderem às diretrizes devem apresentar a planilha de custos, senão serão multadas, além de responder a um processo administrativo. Essas diretrizes ressaltam que deve ser oferecido um percentual de desconto na mensalidade escolar e o valor deve ser proposto pela instituição. Apesar de ser um desconto livre, ele é obrigatório. Devem ser suspensas as cobranças do mês de abril referentes às atividades extracurriculares, alimentação, passeios e o serviço de transporte. Se esses valores já foram pagos, devem ser descontados na mensalidade seguinte. E a instituição que quiser implementar o ensino à distância deve disponibilizar os meios tecnológicos para que o aluno acesse as aulas. O Procon ressalta que o consumidor só pode recusar o ensino à distância se não tiver infraestrutura como computador ou celular sem acesso à internet. Nesse caso, a escola deve apresentar um plano de reposição de aulas ou fornecer a tecnologia ao aluno. Jornal da Rede Alesp. 10h09, dando prosseguimento ao Jornal da Rede Alesp, mais informação, mais entrevista. Vamos conversar com a doutora Helena Sato, ela é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo e vai nos falar justamente sobre as ações do governo no combate ao novo coronavírus e também vai transmitir os números atualizados das ocorrências dos casos Kate. Bom dia, doutora Helena, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia. Doutora, muito obrigado por sua gentileza em atender a nossa equipe de produção. Sabemos da agenda muito complicada da senhora, uma vez que durante essa pandemia, naturalmente, a senhora tem sido muito demandada, não só pelo governo do estado de São Paulo, como também pelos órgãos de imprensa. E eu gostaria de perguntar para a senhora, para começar, o número diário de mortes na capital e no estado está em franca ascendência. E nesse momento, qual é a maior preocupação aqui no estado? Bom, dá para escutar? Dá? Sim, perfeitamente. Fica bom? Fica bom? Então, beleza, é isso. Aí vamos seguir as orientações, né, de mantermos a utilização de máscara. Então, vamos lá.
o que é muito importante esclarecermos, né? Que a nossa vacina contra o coronavírus, contra esse vírus que se disseminou pelo mundo, não é? Uma coisa que nunca vimos antes em relação, não é, nesses últimos anos. Então, nós estamos tendo uma pandemia, uma circulação do coronavírus em todos os países do mundo. E aqui no estado de São Paulo, o que é importante esclarecer, né? Como foi bem colocado, infelizmente, né, nós já temos um registro aqui de 3.700 mortes. Eu já estou aqui na Secretaria há tantos anos e nunca vi uma ocorrência como essa. Mas eu quero só chamar a atenção em relação aos óbitos. Basicamente, as pessoas que infelizmente estão vindo a falecer são aquelas pessoas que estão saindo de casa, estão tendo contato com esse vírus, não é? E uma especial atenção para quem? Os grupos de risco. Temos visto que o maior percentual destes óbitos está incidindo em quem? Naquelas pessoas que, uma vez se infectando pelo coronavírus, têm o maior risco de evoluírem com complicações. E quais são esses grupos? São basicamente aqueles grupos que nós já conhecemos como os grupos de risco, que uma vez se infectando pelo vírus influenza, poderão evoluir com complicações. Então, o especial atenção para quem? Grávidas, né? As grávidas, pessoas com 60 anos ou mais, as pessoas portadoras de alguma doença crônica, como os renais crônicos, os hepatopatas, as pessoas portadoras de algum câncer. Então, esse chamado especial é muito importante. Doutora, bom dia, Kate, quem fala, tudo bem? Bom dia. Doutora, eu acho que um dos assuntos também que tem gerado grande polêmica nesse momento é o aspecto das medidas, né, do combate ao novo coronavírus, principalmente a questão do isolamento social versus flexibilização aí das medidas de isolamento. O próprio governador do estado de São Paulo já declarou que, para que haja, então, essa flexibilização aí dos setores da economia, a população precisa aí respeitar minimamente esse isolamento social. Qual que é a visão da senhora, né? Qual a visão científica, né, podemos dizer assim, sobre esse aspecto? Bom, então vamos lá. Para que a gente tenha para que a gente possa, que a gente sempre fala, né? A nossa curva está subindo, nós precisamos reduzir essa curva. De que modo a gente consegue reduzir essa curva? Ou seja, reduzindo o número de pessoas infectadas, né? O número de pessoas que se infectam pelo vírus do coronavírus, e mais uma vez reforçando, basicamente, essas pessoas infectadas e basicamente as pessoas portadoras de alguma doença de base, né? As pessoas com 60 anos ou mais, as grávidas e os outros grupos de risco, esses, infelizmente, uma vez se infectando pelo coronavírus, a gente observa assim que tem o maior risco de evoluírem para óbito, né? E evoluírem com complicações. Mas respondendo à sua pergunta, né? Qual a nossa medida? Qual a vacina que nós temos neste momento? É ficarmos em casa. Isso é fundamental, é ficarmos em casa. Por quê? Porque uma vez a gente saindo de casa, considerando que esse vírus está circulando no nosso meio, se antes a gente falava que a maior concentração estava no município de São Paulo, hoje ele já superou esse limite, já está acometendo vários municípios da Grande São Paulo, e também sabemos que esse vírus, numa menor proporção, também está indo para o interior. Então, qual a melhor forma da gente evitar que essas pessoas fiquem doentes? É ficando em casa. Legal. Doutora, gostaria também que a senhora explicasse para a gente que o centro de contingência foi formado e ele é dirigido ou coordenado pelo Dr. Davi Wipp e interinamente foi substituído pelo Dimas Covas em razão da enfermidade do Dr. Davi Wipp, mas eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o papel do Centro de Vigilância Epidemiológica nesse momento de pandemia por coronavírus. As pessoas naturalmente estavam acostumadas a escutar a senhora sempre nos veículos de imprensa falando sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Estado de São Paulo em relação ao combate à dengue e também à febre amarela. E agora
temos o coronavírus. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como tem sido o trabalho do Centro de Vigilância, que é dirigido e gerido pela senhora. Bom, então, o Centro de Vigilância Epidemiológica, né, nós aqui no Centro de Vigilância, em conjunto, basicamente, com a divisão de transmissão de doença respiratória, uma central de vigilância que recebe as notificações, que recebe os telefonemas de vários municípios. Basicamente, são essas duas as divisões que têm trabalhado dia e noite, não é? No acompanhamento e na investigação destes casos. Infelizmente, o que nós estamos observando? Não é? Que esses casos, dia a dia, estão aumentando. Né? Neste momento, nós temos aqui a notificação de quase 45 mil casos confirmados. Infelizmente, a confirmação de quase 3.700 óbitos. Estes casos estão ocorrendo, então, só no sentido, né, de deixarmos claro ao nosso telespectador. Se antes ele estava concentrado na capital, ele não está mais só na capital. Ele já avançou para vários municípios da Grande São Paulo e também já está indo para o interior. Então, é importante, não podemos baixar a guarda, não acharmos que é uma simples virose, porque não é uma simples virose, né? Infelizmente, sabemos que basicamente as pessoas dos grupos de risco, que nós já conhecemos, né, que são os grupos de risco conhecidos da influenza, e outras pessoas também, não apenas os grupos de risco, infelizmente poderão, uma vez infectado por esse vírus, evoluírem com complicações. Então, a melhor vacina que temos neste momento qual é? É ficarmos em casa. Esta é a medida. As pessoas nos perguntam, gente, em pleno século XX, né, em pleno século XXI, a única vacina que temos contra essa pandemia é ficarmos em casa? Sim, essa orientação que a Organização Mundial da Saúde tem colocado, né? E é importante a utilização das máscaras, as máscaras utilizadas no modo adequado. Então, esse conjunto de medidas são fundamentais e são essas medidas que temos hoje no mundo para evitarmos, para que a gente possa reduzir o número de pessoas infectadas e, uma vez infectadas, não evoluírem com complicações, né? Principalmente os grupos de risco já citados. Então, a vacina que nós temos, resumindo, é ficando em casa. Certo. Doutora, são muitas informações, então, aí que circulam, né, pela imprensa. Existem alguns termos aí que a gente costuma ouvir com uma maior frequência, vamos dizer assim, mas que ainda pode gerar ainda algumas dúvidas nas pessoas, né? Como, por exemplo, crescimento da curva, achatar a curva de contágio. A senhora poderia, então, elucidar um pouquinho, né, esses termos e essas questões para quem nos ouve nesse momento? Isso é muito importante, né? Nós aqui no estado de São Paulo, mais uma vez ressaltando, é um trabalho em conjunto com os 645 com os nossos 645 municípios, notificam os casos suspeitos, né, de infecção pelo coronavírus, e o nosso laboratório, o Instituto Adolfo Lutz, com mais outras dezenas de outros laboratórios aí, distribuídos pelo estado, estão fazendo os diagnósticos, né? E o que a gente tem observado? Então, o que é essa curva? Essa curva, e o que é subir esta curva? O que essa curva está subindo? É o número de casos confirmados que nós estamos detectando, confirmados e suspeitos que estamos detectando aqui no estado de São Paulo. O que é subir a curva? Subir a curva é, dia a dia, a gente está notificando, estamos vendo aumento de casos. Então, por isso que essa curva está subindo. E, quando a gente fala, o que nós temos que fazer para, ao invés dela subir assim, né, em ângulo agudo, não é? E subindo mais rapidamente, o que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir, nós temos que reduzir o número de pessoas que estão indo para as ruas, porque as pessoas que estão indo para as ruas, elas poderão ter o maior contato com esse coronavírus, né? Sabemos muito bem que uma pessoa infectada pelo coronavírus poderá transmitir para as outras 3 a 4 pessoas. Então, a forma que nós temos de achatarmos essa curva é tomando todas essas medidas de precaução. Então, repetindo,
principal delas é ficarmos em casa, né? Outra medida que é importante, por que ficarmos em casa? Porque com isso as pessoas, nós vamos reduzir o risco dessas pessoas que, ao invés de sair na rua, que poderão ter o maior risco de se infectarem pelo coronavírus, ficando em casa, nós vamos conseguir reduzir essa curva e achatar essa curva. E, mais uma vez, quero reforçar um chamado e uma orientação especial, principalmente para os grupos de risco, que são os grupos já conhecidos da campanha de influenza, pois sabemos muito bem que estes mesmos grupos, uma vez se infectando pelo coronavírus, infelizmente poderão sim evoluir com complicações, com pneumonia e internação hospitalar. Resumindo, a vacina que nós temos em relação a achatarmos essa curva e reduzirmos essa curva é ficarmos em casa. Doutora Helena, inclusive a senhora mencionou a vacinação contra a influenza. Daqui a pouco, inclusive, eu quero tratar desse assunto, porque hoje nós começamos a terceira etapa da campanha nacional de imunização contra a gripe, mas eu queria falar da vacina contra o coronavírus, que eu li hoje cedo que existem 100 pesquisas, 100 iniciativas, 100 estudos que caminham muito bem na tentativa de descobrir o antídoto contra a Covid-19. E segundo a reportagem, naturalmente baseado em dados da Organização Mundial da Saúde, existem 8 estudos mais avançados que já estão em fases de testes clínicos, portanto, em seres humanos. Na avaliação da senhora, é possível que ainda este ano nós tenhamos uma vacina contra o coronavírus? Olha, o que eu queria só esclarecermos, eu que basicamente trabalho na área de vacina há tanto tempo, estamos na torcida, né, que em breve a gente possa ter sim uma vacina para combatermos esta doença. Com certeza será uma medida muito eficaz. No entanto, é importante mantermos e termos cautela. Cautela no que diz respeito ao quê? É uma vacina nova, certo? Sendo uma vacina nova, é fundamental que todos os estudos sejam adequadamente realizados, estudos de proteção, de efetividade e, basicamente, estudos de segurança. Fico sim bastante otimista, né, com a presença destas vacinas, mas também temos que ter pé no chão no sentido de temos sim que ter uma vacina, mas uma vacina que seja eficaz e bastante segura. Existem também, doutor, alguns antivirais que estão sendo apontados como, se não soluções, pelo menos alternativas para o tratamento, e não naturalmente para a resolução desse problema. E o Remdesivir, o antiviral norte-americano, salvo engano, tem se destacado. Que avaliação a senhora faz desses medicamentos que possivelmente podem chegar aqui no Brasil nas próximas semanas? Bom, nós temos um comitê, né, um comitê de especialistas nessa área, né, e em conjunto com esse comitê de especialistas, nós estaremos avaliando em conjunto não só as referências internacionais, mas como em relação à sua adequada utilização, as indicações adequadas para a utilização dessa medicação. O que é importante, mais uma vez, ressaltarmos, todas as novidades, todos os avanços em relação ao controle, ao combate desse coronavírus, ele será muito bem-vindo, mas é muito importante também nos resguardarmos, e respeitarmos todas as etapas necessárias para a adequada utilização e para o adequado acompanhamento de possíveis eventos adversos. Mas, com certeza, todas as iniciativas, né, de tratamento, de outras medidas para combatermos esse vírus serão muito bem-vindas. Mas nós temos que ter muito pé no chão para que essas medidas sejam tomadas no momento adequado e com a maior segurança necessária.
Certo. Doutora, começa hoje, então, a terceira etapa aí da campanha de vacinação nacional, né? Queria que a senhora falasse, então, para o nosso telespectador a importância, então, da população se imunizar neste momento aí da gripe, né? Da influenza. Isso mesmo. Então, vamos lá. A vacina contra o vírus influenza está disponível aí em qualquer sala de vacina. Então, é fundamental que os grupos de risco, né, os grupos indicados para essa etapa, por favor, compareçam a um posto de vacinação mais próximo da sua casa. A exemplo de outras etapas e de outros momentos que falamos dessa campanha de vacinação contra o vírus influenza, quero ressaltar a importância, né, que antes de ir para a unidade, né, por favor, ligue para a unidade ou passe perto da unidade e avalie se não tem fila, tá? Não vão, as vacinas estão disponíveis nas salas de vacina, não há necessidade de correria, temos sim que tomarmos a vacina, que esses grupos de risco sejam adequadamente vacinados, mas em tempos de coronavírus, o que é importante neste momento, depois de tantas campanhas que já realizamos em relação ao vírus influenza, considerando a pandemia, considerando a circulação desse coronavírus no nosso meio, que solicitamos antes da unidade, ou dá uma ligadinha para a unidade, ou passe perto da unidade e avalie. Se tiver fila, certo? Não haverá necessidade de tomar a vacina naquele momento, tá? A vacina estará disponível durante esse período indicado para cada grupo, tá? Mas, mais uma vez reforçando, não vamos evitar a aglomeração, né? Vamos evitar as filas, porque o coronavírus está aí. A principal via de transmissão é através de gotículas, não é? E, infelizmente, ele poderá acometer, né, principalmente esses grupos de risco que comparecem aí às campanhas de vacinação, devem ser adequadamente, com todo cuidado, essa vacinação será realizada. Legal. Conversamos com Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Falamos, claro, sobre as ações de enfrentamento do governo do estado de São Paulo e contra o coronavírus, a Covid-19. E, por fim, falamos também da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que hoje entra em sua terceira etapa. Doutora, como sempre, muito simpática, muito atenciosa. Obrigado por sua participação. Um grande abraço e um excelente trabalho para a senhora. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Obrigada, viu? Obrigada, doutora. 10h28, um ótimo dia para você. Continuamos com mais notícias, porque o isolamento no estado de São Paulo neste fim de semana subiu 4 pontos percentuais e chegou a 50%, após a queda para 46%, de acordo com os dados divulgados pelo governo ontem, domingo. E na capital paulista, a taxa de isolamento também ficou em 50%. O índice ideal para evitar o colapso do atendimento hospitalar do estado é estar perto de 70%, de acordo com as autoridades de saúde de São Paulo. E a Central de Inteligência, que monitora o isolamento social, analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficiência da quarentena em 104 cidades com mais de 70 mil habitantes. E por causa da baixa adesão, o governador João Dória, do PSDB, anunciou na sexta-feira passada a prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo até o dia 31 de maio. Abre aspas. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. Queremos sim, em breve, juntos, poder anunciar a retomada gradual da economia, como, aliás, está previsto no Plano São Paulo. A experiência de outros países, e nós temos utilizado essas experiências aqui, mostra claramente o colapso da saúde e, quando isso acontece, paralisa tudo. Fecha aspas, palavras do governador paulista João Dória. E o governador defendeu que a flexibilização das medidas restritivas neste momento prejudicaria não apenas o sistema de saúde, mas também a própria recuperação econômica do estado. Na região metropolitana, registramos um aumento de 760% em apenas 30 dias. Em um mês, 760%. Estamos todos atravessando o pior momento desta pandemia. Só não reconhece
vê, percebe aqueles que estão cegos pelo ódio ou pela ambição pessoal. Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco milhares de vidas, o sistema de saúde e, por óbvio, a recuperação da economia, afirmou João Dória. Com a decisão, permanecem autorizados a funcionar apenas serviços essenciais. A ampliação do isolamento se deve ao aumento do número de casos e mortes em razão do novo coronavírus. Jornal da Rede Alesp. 10h30, 10h30, um ótimo dia para você. Dando prosseguimento ao Jornal da Rede Alesp, chegou o momento de mais uma entrevista. Agora vamos conversar com o deputado federal Carlos Mota, do PL de São Paulo. Ele vai falar justamente sobre os projetos do Legislativo Federal que são voltados ao combate à Covid-19. Kate. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês, né? Uma manhã de segunda-feira, onde nessa semana também teremos muitos projetos sendo aprovados na Câmara dos Deputados referente a essa pandemia. É verdade, deputado. Eu, inclusive, hoje mais cedo, eu tenho o hábito sempre de dar uma olhadinha na agenda das duas casas legislativas lá em Brasília, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, e me chamou a atenção que hoje deve ser apreciado um projeto de lei que trata da obrigatoriedade do uso das máscaras em todo o país. Eu gostaria que o senhor, claro, se puder, comente essa iniciativa e também destaque as principais iniciativas do Poder Legislativo Federal no combate ao coronavírus. Eu acho que esse é um projeto muito interessante, principalmente eu que sou oriundo da classe de trabalhadores, né, comerciais, e no momento dessa crise, muitos setores do meu setor estão trabalhando e sem a devida proteção. E eu acho que nós estamos chegando no momento dessa pandemia que nós todos os brasileiros têm que ter a consciência de que nós temos que tomar algumas atitudes, e uma delas, eu acho que é essencial, é o isolamento, mas também, se for sair na rua, sair com a máscara. Eu acho isso muito importante e nós temos que aprovar o mais urgente possível esse projeto dentro da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Um dos projetos permite a suspensão dos contratos de aluguel. Queria que o senhor comentasse um pouco, então, esse projeto, né? O que motivou, então, a criação. Olha, eu acho que realmente é um projeto interessantíssimo que eu tenho ouvido, né, e apresentei esse projeto com a intenção de ajudar muitas famílias que estão sofrendo com a ameaça do desemprego e vendo seus rendimentos diminuírem, porque muitos trabalhadores estão com os seus contratos de trabalho suspensos, muitos estão com redução de jornada e redução salarial, mas além dos empregados, existe também os comerciantes, os pequenos comerciantes, e são empregadores também, que estão com esse isolamento social, estão com os seus estabelecimentos fechados e sem rendimento. Então, a nossa preocupação com relação a esse projeto foi isso. Foi reduzir, né, não pode ser superior a 50% do valor do contrato, e logicamente que tem que ter uma conversa entre locador e locatário para que entre num acordo e que também o locatário diminui um pouquinho essa questão do aluguel. Então, essa foi a minha intenção de entrar com esse projeto. Entendeu? Como outros que estão dentro da Câmara, né, como a pergunta feita anterior, existem muitos projetos que estão sendo prioridade do presidente Rodrigo Maia nessas semanas para que sejam aprovados. Logicamente, pensando na economia do nosso país, pensando nas empresas, pensando também na manutenção dos empregos com distribuição de dinheiro para que isso aconteça e nós não temos aí um desemprego total no nosso país, né? Agora, tem uma outra iniciativa do senhor que propõe a isenção da cobrança de impostos na fabricação e comercialização de materiais de combate à Covid-19, como, por exemplo, máscaras e luvas. Como isso pode auxiliar a população, deputado? Exatamente. É o PL 1833/2020. Ele dispõe sobre redução zero das alíquotas de contribuição para o PIS, PASEP e COFINS, que são incidentes sobre a importação, como também incidentes sobre as receitas brutas de venda no mercado interno. Equipamentos de proteção individual, né, como você disse, vestuários, acessórios de proteção,
máscaras de proteção, óculos de segurança, viseira, e, enfim, são esses EPIs que são de interesse, né, desse momento, que são interesse do plano da saúde. Então, o que é isso? Só para você ter uma ideia, na questão contábil, nós temos dois regimes hoje tributários. Existe o lucro presumido e o lucro real. No lucro presumido, o PIS é 0,65% e o COFINS 3%, que daria 3,65% no total. E no lucro real, o PIS é 1,65% e o COFINS 7,60%. Então, seria no total 9,25%. Então, a nossa ideia é que a redução desses tributos sobre vendas produziria uma redução sobre os custos do produto. Então, tanto os consumidores como os produtores podem ajustar os seus produtos com uma venda com preço inferior, porque vai ser isento, se for aprovado, esses tributos que incidem direto na receita bruta da empresa. Certo, deputado, e uma possível aí diminuição, né, nos preços dos itens essenciais aí ao combate ao novo coronavírus, tem como intuito também fortalecer o abastecimento das unidades de saúde? Lógico, acho que esse é um principal objetivo do nosso projeto, né? Mas você vê que está muita dificuldade de chegarem os produtos, de terem os produtos. Então, acho que isso vai facilitar, não totalmente, mas eu acho que a gente contribuiria um pouquinho com essa demanda na questão da área da saúde, principalmente nos hospitais e clínicas. Deputado, tem um aspecto talvez positivo dessa situação terrível em que passamos, que é a habilidade em se adaptar. Eu acho que a população tem procurado se esforçar muito para dar conta das suas demandas do dia a dia. E talvez uma das lições que nós tiremos dessa fase seja a possibilidade, em algumas situações, ocasiões e funções, em poder trabalhar à distância, remotamente, utilizando as tecnologias. E isso que os poderes legislativos também têm se utilizado das tecnologias para continuar mantendo a atuação, os trabalhos. Gostaria que o senhor fizesse uma breve análise desse trabalho que vem sendo desenvolvido por algumas casas legislativas pelo Brasil, se utilizando da tecnologia para não deixar as matérias paradas e agilizando o processo de deliberação das iniciativas para atender os anseios e as necessidades da população. Eu acho que você está certo. Eu acho que, né, desde o primeiro momento, né, tanto a Câmara Federal como a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo têm adotado essa medida. Para você ter uma ideia, eu acho que nós somos, no mundo inteiro, um dos 25 países que adotaram essa questão do sistema remoto, né? Estou falando da Câmara Federal. E tem dado muito resultado, né? Eu acho que, lógico que não é a mesma coisa do que você estar presente para discutir alguns assuntos, né, importantes, mas eu acho que tem funcionado muito bem, tem dado resultado, e a Câmara não parou em nenhum momento, né, de fazer o seu trabalho e desenvolver. Só para você ter uma ideia, nós aprovamos a questão da exportação, a proibição da exportação de respiradores, aprovamos um projeto aí de calamidade pública, a liberação da telemedicina para áreas da saúde, que são serviços ligados à saúde, podemos contar com a tecnologia, com videoconferência para atendimentos à distância em toda a especialidade. A distribuição de merenda escolar para alunos com aulas suspensas. Então, acho que são projetos interessantíssimos. Então, a Câmara fez o seu papel e não parou as atividades dela nesse período, logicamente que mantendo, né, o isolamento, no plenário da Câmara não só tem os líderes e alguns líderes, porque alguns ainda estão remotamente também. Então, eu acho que tem funcionado muito bem e isso tem sido adotado também em algumas empresas. A gente tem visto que algumas empresas, como eu te disse, a gente tem negociado muito essa questão de redução de salário, redução do contrato de trabalho, contato com as grandes empresas e tudo feito remotamente. Então, tem funcionado muito bem, lógico que não é como se fosse presencial, mas tem funcionado, eu acho que otimamente, o Brasil não parou. O Brasil está andando, agora nós só temos uma preocupação com a nossa economia, que eu acho que as lideranças vão, né, ter a criatividade e, lógico, na hora que passar essa pandemia, ter criatividade para que a economia possa voltar a ter a sua estabilidade.
Certo. Deputado, nós estamos vivendo um momento bastante delicado, né? Sem dúvida alguma, é muito importante que nesse momento haja, então, um esforço coletivo aí para que a gente realmente possa enfrentar e vencer, né, essa situação. Como que a união dos poderes pode ajudar neste momento de pandemia? Eu acho que nós temos feito muito isso. Eu acho que é hora de uma ampla e restrita união nacional. A união do povo brasileiro, a união dos poderes constituídos, Presidente da República, Congresso Nacional, Poder Judiciário, governadores e prefeitos. A pandemia está aí. É um momento difícil para a saúde, um momento muito difícil para a economia também. Mas eu acho que o esforço coletivo é o primordial nessa hora, porque nós temos que pensar nesse momento na vida das pessoas, né? Eu acho que esse é o principal motivo que nós estamos, todos os parlamentares, se esforçando num consenso único de aprovarmos projetos que esteja condicionado à pandemia e, logicamente, pensando na vida das pessoas. Deputado, no início da intervenção do senhor, o senhor mencionou que atua fortemente na área do comércio na sua região e também tem, naturalmente, uma relação muito próxima com os empreendedores. E há uma discussão muito forte neste momento em relação ao isolamento social e também à necessidade, sobretudo de alguns municípios menores, municípios que não registraram taxas de contágio muito altas, em que reivindicam uma possível reabertura do comércio e da economia. Trata-se de um dilema, de uma discussão profunda entre autoridades e especialistas da área da saúde versus os comerciantes e também os gestores públicos que têm identificado uma queda severa na arrecadação de tributos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise dessa dificuldade em administrar essas duas vertentes. Eu concordo com você. Nós temos que ter um consenso agora, né, de ter esse isolamento, mas também pensar nessa questão da economia. No nosso setor do comércio, os supermercados não fecharam, entendeu? Os supermercados estão abertos. Então, a gente tem já participado dessa atividade. Agora, nas cidades onde não tem muitos casos, eu acho que nós tivemos uma reunião dos deputados federais com o vice-governador Rodrigo Garcia e ele explicou, né, nessa questão daqui para frente, qual que é a ideia do governo de começar a flexibilizar em alguns lugares onde não tem muitos casos e que a saúde tem condições de estar atendendo a população. Então, eu acho que a minha preocupação nas aberturas, concordo que nós temos que começar a flexibilizar, mas nós temos que ter uma preocupação com a proteção do trabalhador que vai trabalhar. Com relação à saúde, os trabalhadores da saúde que estão trabalhando, muitos foram infectados no começo por não terem tido os cuidados que tem que ter agora, no momento de ter os equipamentos necessários. Máscara, álcool gel, luva, enfim. Então, essa é uma preocupação nossa como dirigente sindical. Como parlamentar, eu acho também que nós temos que pensar tanto nas vidas das pessoas, nesse isolamento, mas também pensar numa flexibilidade para que a economia possa voltar a crescer. Lógico que, com isso, pensando na proteção dos trabalhadores. Certo. Deputado, a gente sabe que muitas informações circulam aí pelos meios de comunicação, os números sendo atualizados aí diariamente, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o prefeito anunciou, então, a abertura aí de 13 mil novas valas há um tempo. Quer dizer, são informações que geram até um certo pânico aí na população. Em contrapartida, a gente sabe que existem outras informações que circulam e que muitas vezes minimizam esse caos. Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam um pouco confusas, né, em relação à real dimensão do que a gente está vivendo hoje. Queria que o senhor falasse, então, na sua visão como parlamentar, que sem dúvida alguma é uma visão muito mais ampla, né, do que a população, que muitas vezes se sente um pouco aí pequena, né, para entender realmente o que está acontecendo. Queria que o senhor falasse para a gente, na sua visão, qual é, então, a real dimensão do problema que a gente vive hoje aqui no Brasil. Acho que realmente é muito preocupante e nós estamos sendo orientados e acreditando nos técnicos de medicina. Então, na questão de São Paulo, realmente São Paulo está crescendo o número de casos. Então, a gente percebe, nesse último final de semana, a gente percebeu muitas pessoas circulando na rua, né?
Então, acho que as pessoas têm que ter a consciência. Só sair realmente se precisar, né? E ter o cuidado de deixar as pessoas com mais de 60 anos em casa. Então, se a gente fizer certinho o que estão nos orientando, eu acho que a gente vai passar. Porque essa pandemia tem um início e um fim. Então, se nós seguimos o que as autoridades estão nos orientando, eu acho que a gente vai passar tranquilo. Logicamente que, às vezes, eles colocam um pouquinho de terrorismo para as pessoas terem consciência de que tem que ficar em casa. Porque muitas pessoas não acreditam no que está vendo. Porque tem uma orientação daqui, outros falam diferentemente, mas eu acho que a pandemia está aí, ela tem, como eu disse, o início, o meio e o fim, e nós temos que ter essa responsabilidade, né? Cidade como São Paulo está com problema, nós temos que, né, como o prefeito disse, tomar as medidas um pouquinho mais radicais, e se for preciso mais radicais ainda. Agora, nós temos cidades no interior do estado de São Paulo que não tem nenhum caso. Então, aí pode ter o prefeito tomar as atitudes, né, de começar a flexibilizar de uma maneira segura, de uma maneira técnica, ouvindo as autoridades, ouvindo os comitês que eles têm criado aí, não só o governador do estado, mas também algumas prefeituras têm criado esse comitê da crise. Então, acho que a gente seguindo essas recomendações, eu acho que a gente vai passar a crise, e o Brasil, logicamente, que vai passar. Eu tenho costumado dizer o seguinte, que essa pandemia, né, ela vai passar. E nós não podemos nos esquecer, né, e precisamos que depois da pandemia, que existem as empresas, existem os empregos e, logicamente, que existe a economia para o país voltar a ter uma tranquilidade. É isso aí, estamos conversando com o deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Deputado, antes de encerrar, seria interessante escutar uma mensagem final do senhor, justamente um deputado que tem uma atuação muito forte, especialmente na região de Ribeirão Preto, no interior paulista. Deixe uma mensagem positiva para as pessoas que acompanham o jornal da Rede Alesp neste momento. Além desses projetos que eu te falei, eu também apresentei um muito interessante para os trabalhadores. Apresentei o PL, que libera a movimentação da conta do FGTS para os trabalhadores que tiverem redução salarial ou suspensão dos contratos do trabalho durante a pandemia. E a mensagem que eu deixo, eu acho que primeiramente agradecer vocês da Alesp por dar essa oportunidade e dizer para a população ter a consciência de ficar em casa. Vamos passar mais um pouquinho esse momento. E, logicamente, que passando essa crise, o Brasil vai voltar a ter a tranquilidade e, logicamente, com mais empregos, né? Pensando na renda das pessoas. Eu acho que essa é a minha preocupação. E, hoje, nós temos que pensar na saúde das pessoas e na vida das pessoas. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, ficar em casa e isso tudo vai passar. É isso aí, com certeza conversamos com o deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL, eleito aqui por São Paulo. Muito obrigado por sua participação, pela gentileza em conceder essa entrevista. Uma ótima semana para o senhor. Obrigado e para vocês também. Um abração. Dez horas com 48 minutos, girando os destaques, girando as notícias. Agora, mais destaques. Olha só, a compra de 15 milhões de máscaras da China está sendo entregue em 2 voos. Ontem pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o primeiro voo com equipamentos para o combate à Covid-19, com 7 milhões e meio de unidades. A outra metade está prevista para chegar hoje. Conforme o comunicado conjunto, a Americanas doou 5,7 milhões de reais para o transporte feito pela Latam Airlines Brasil. O Ministério da Infraestrutura é responsável pela operação especial para trazer da China as máscaras compradas pelo Ministério da Saúde, que serão distribuídas aos estados. Jornal da Rede Alesp. Chegou o momento de mais entrevista. Olha só, vamos conversar com o Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Vamos falar sobre o trabalho de pesquisa que a USP vem realizando e desenvolvendo contra o coronavírus, Kate. Bom dia, professor Silvio. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, uma satisfação muito grande falar com vocês e me dirigir a esse grande público. Silvio, muito obrigado pela gentileza em nos atender. E nós falamos há pouco, inclusive, conversávamos com a diretora do Centro de Epidemiologia aqui do estado de São Paulo e falávamos sobre as iniciativas e as tentativas de
descobrir o antídoto, a vacina contra a Covid-19. São muitas iniciativas em todo o mundo. E eu li hoje mais cedo que 8 se destacam, estão à frente das demais, inclusive já com ensaios clínicos e testes em humanos. E eu gostaria de escutar do senhor, naturalmente, sobre as principais iniciativas nesse sentido, mas também gostaria que você destacasse, por gentileza, sobre o ventilador pulmonar que foi criado por um grupo de engenheiros da USP, e isso certamente vai ajudar demais neste momento de pandemia. Por favor. Bom, muito obrigado pela pergunta, oportunidade muito grande de falar um pouco sobre as pesquisas da USP. É importante ressaltar que a Universidade de São Paulo tem feito um foco muito grande para enfrentamento dessa situação que nós estamos vivendo. Nós temos cerca de 200 projetos científicos sendo levados adiante aqui na Universidade de São Paulo. Esses projetos científicos, eles envolvem um contingente muito grande de pesquisadores da universidade nos mais variados campos. Então, você tem os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, você tem veterinários, mas tem também matemáticos, físicos, químicos, uma quantidade enorme de pessoas trabalhando em diversos aspectos. Um dos aspectos que tem sido considerado, obviamente, é a produção de medicamento possível para tratar do paciente afetado com o coronavírus, mas também, obviamente, a solução que poderia ser um pouco mais duradoura, que é a grande esperança que as pessoas têm, que é encontrar uma vacina. Então, existem 4 grupos na Universidade de São Paulo trabalhando vacinas, e isso é interessante, porque eles, além de serem colaborativos, eles também olham diferentes aspectos. Você sabe que para desenvolver uma vacina, você pode fazer diferentes ataques ao problema. Então, nós temos, portanto, diferentes metodologias sendo utilizadas. A ideia da vacina, a gente não... Quer dizer, o que nós escutamos das autoridades, das pessoas que trabalham com isso, que a possibilidade de uma vacina não é de muito curto prazo, de forma que também a possibilidade de você desenvolver medicamentos é muito importante, e tem também grupos muito ativos na busca de medicamentos. No outro lado, quer dizer, nós temos também pessoas trabalhando em diagnóstico, nós temos 5 frentes de diagnósticos, inclusive 3 no interior, não somente na capital, mas também no interior de São Paulo. E dentro dessa questão como um todo, você tem pesquisas, por exemplo, pensando em você fazer esterilização, né, de hospitais. Então, isso tem um grupo de física, por exemplo, que tem desenvolvido materiais para você fazer esterilização. E aí, finalmente, então, eu chego nesse que você está mencionando. Um dos problemas graves que nós temos visto hoje nas UTIs é a possível ausência de ventiladores pulmonares. Então, a Universidade de São Paulo, centrado mais na escola politécnica, então eles desenvolveram esse ventilador pulmonar, que já foi, inclusive, testado e vai entrar agora na linha de produção, numa parceria que foi iniciada recentemente com a Marinha, que você sabe está instalada aqui na Universidade de São Paulo também. Então, eu acho que o ventilador adquiriu uma notabilidade assim, na imprensa muito grande. Nós temos realmente grandes expectativas. Ele foi testado, está funcionando, e chama a atenção de um aspecto que eu acho que é muito importante chamar a atenção, que é a participação ativa da universidade e de pesquisas de ponta, né? Nós estamos vivendo realmente uma situação que é a fronteira do conhecimento científico nessa área. Então, esse projeto da engenharia, ele vem numa questão importante, que é o atendimento ao enfermo, chamemos assim, e que mostra, mais uma vez, a importância de você ter capacidade de desenvolver as coisas no seu próprio país, né? Esse ventilador, ele, como eu disse, ele foi testado, vai começar a sua produção. A expectativa inicial é de você produzir um ventilador aproximadamente em 2 horas, então vai ter muita capacidade instalada que vai ser importante, e você terá, portanto, material produzido nacionalmente. Um aspecto que eu acho também, se você me permite, sem querer me alongar muito na resposta, é o fato de que esse projeto foi desenvolvido, ele é atualmente o que a gente chama de open source, ou seja, todo o protocolo para você produzir um ventilador em outros locais, portanto, contribuindo também para a solução do problema nacionalmente, ele é aberto. Então, uma vez que a pessoa tem a autorização da Anvisa, uma vez obtido também os ventiladores, ele será disponibilizado para outras regiões. Certo. Professor, o senhor então menciona aí que são muitas as pesquisas, né, em andamento aí
pesquisadores da USP, o que realmente é uma excelente notícia, né? Além desse ventilador pulmonar emergencial que o senhor então mencionou, que já foi testado, já foi aprovado e já vai então aí para a linha de produção, quais foram os principais resultados já obtidos então pelas demais pesquisas, professor? Tem um projeto também que está em andamento, e é um projeto, esse projeto da Poli se chama Inspire, né? Tem um outro projeto, por exemplo, que se chama Respire. E esse era para a produção de máscaras de alta qualidade. O vírus, ele é, obviamente, muito pequeno, então você precisa ter um controle muito grande para você trabalhar na linha de frente, na área de saúde. Então, a produção de máscaras de altíssima qualidade, isso também está sendo conseguido, está sendo já também entrando para a produção. E isso é interessante porque isso envolve pequenos produtores, envolve, portanto, uma questão também social aderente a essa solução. Você tem questões de, por exemplo, de você fazer esterilização de materiais, isso também está desenvolvido, tem 2 projetos interessantes, um que utiliza a camada de ozônio para você fazer, portanto, a descontaminação de máscaras respiratórias, e você também a possibilidade de você ter esterilizadores, isso usa luz ultravioleta de mais alta energia, a gente chama UVC, que permite essa descontaminação. Você tem diversos outros aspectos que são testados, mas a questão da área médica. Por exemplo, tem sido discutida essa questão da utilização de anticoagulantes, isso tem sido analisado. A produção de fármacos também está avançando bastante. Nós temos, digamos, é sempre difícil falar uma coisa assim, porque a gente sabe que as incertezas são muito grandes, mas nós temos obtido muito sucesso também na produção de fármacos e estamos todos torcendo muito fortemente para a questão de vacinas. Tem outros projetos que são, assim, vamos chamar assim, que não são exatamente na linha de ataque frontal ao problema, mas você tem, por exemplo, a questão de você fazer simuladores, simulação matemática, para você entender como que o vírus se propaga, dadas certas condições da sociedade, do momento, etc. Então, dadas certas condições iniciais, você seria capaz de prever como que o vírus vai se propagar, por exemplo, no estado de São Paulo. Nós temos visto estudos com a universidade, com colega nosso, mas tem estudos aqui também na Universidade de São Paulo, em que você procura perceber como que é a propagação do vírus. Então, esses modelos matemáticos são muito importantes para você estabelecer políticas públicas de uma maneira geral. E tem vários outros aspectos que são aderentes a tudo isso, né? Os próprios hospitais, você sabe, o Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo é linha de frente e com todos os rigores de ética estabelecidas pelas regras vigentes, o CONEP, etc., ela também tem feito utilização na linha de frente de novos fármacos, tentativa de obter uma solução para esse problema que realmente nos aflige bastante dramaticamente. Além do desenvolvimento ou a pesquisa para chegar a um antídoto, uma vacina contra a Covid-19 também, essa importante informação que o senhor compartilhou aqui com a gente, também do desenvolvimento desses simuladores, plataformas, para entender melhor como desencadeia a transmissão por conta do coronavírus, eu gostaria que o senhor também explicasse e discorresse um pouco sobre esse trabalho árduo que os cientistas estão desenvolvendo, um trabalho incansável, porque nós sabemos que não é fácil você desenvolver um medicamento ou mesmo buscar a solução para você combater um vírus. Esse é um tipo de trabalho muito demorado, árduo, difícil, que requer investimentos. Gostaria que o senhor, então, fizesse uma breve análise de como está sendo desenvolvido esse trabalho por parte dos cientistas e pesquisadores da USP. Certo. De fato, eu diria que há um momento de certo orgulho da universidade, em particular a Universidade de São Paulo, mas a Universidade Pública Brasileira, que tem realmente buscado soluções e, mais uma vez, lembrar que nós estamos, de fato, na fronteira do conhecimento e não nós estamos falando de coisas acadêmicas, nós estamos falando da solução de um problema concreto que afeta vidas, e cria uma dificuldade enorme. Após a pandemia, certamente será um problema de vários pontos de vista, desde psicológico, econômico, etc. Então, a visão que a universidade tem sobre esse problema, ela é mais ampla, porque ela é necessariamente mais ampla do que você atacar o problema de frente. Então,
Então, como eu digo, nós estamos preocupados, por exemplo, como serão os modelos educacionais no futuro, como se responderá com a economia, vários aspectos pós-pandemia. Então, isso totaliza uma quantidade enorme de projetos que a universidade está, de fato, focada nisso, não somente, como eu disse, a questão mais urgente e essencial, premente, que é o ataque frontal ao problema do coronavírus, mas também problemas colaterais. Então, associado com isso, vários grupos da Universidade de São Paulo são grupos de ponta que têm seus financiamentos, por exemplo, com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e tem recursos de outras qualidades também, inclusive alguns com interação até com a indústria. O que acontece é que, quando você entra numa situação dessa, a obtenção de recursos e a agilidade de utilização dos gastos é muito importante. Aspectos eventualmente burocráticos precisam ser aliviados um pouco. Então, a universidade, ao entender a necessidade de um financiamento mais flexível, mais duradouro e que pudesse ser apontado de uma maneira razoavelmente centralizada, de forma que você entenda quais são as urgências que estão sendo colocadas, então a universidade criou um programa de doações. O financiamento pode ser feito não somente por esses métodos que eu mencionei anteriormente, as já são financiadas pelas agências regulares de fomento, mas nós criamos também um programa de doação que é chamado USP Vida. Então, esse programa significa que nós receberemos recursos, estamos recebendo alguns recursos, e tem um comitê gestor que faz isso de uma maneira muito clara e transparente, em que ela aloca recursos dependendo das necessidades e da urgência. Isso nos impõe estar em contato com vários grupos de pesquisa para entender como que as coisas estão acontecendo. Um aspecto que eu acho que é importante, talvez, ressaltar, porque a situação é tão dramática que é importante a gente ressaltar aspectos também, digamos assim, que dão uma certa satisfação. E é o fato de nós verificarmos a participação da sociedade nessa doação. Então, a universidade tem recebido doação através desse programa que eu mencionei, USP Vida, e nós temos verificado pessoas físicas contribuindo, uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas contribuindo de tal maneira que permita à universidade atacar esse problema com recursos de maior monta do que ela tem conseguido disponibilizar. Então, ao verificar que a participação da sociedade, isso nos dá uma satisfação muito grande, porque mostra que, de fato, a sociedade está entendendo que a universidade, e em particular a Universidade de São Paulo, é um veículo importante para o estudo e o avanço da ciência relacionado com essa situação do coronavírus, uma situação extremamente dramática para o qual poucas pessoas vislumbraram que isso poderia um dia acontecer. Certo. E, professor, a gente sabe que o senhor tocou num ponto bem importante, questão do financiamento dessas pesquisas, né? Quer dizer, o investimento de recursos é fundamental, sempre foi, vai continuar sendo, e a pandemia do novo coronavírus veio reafirmar, então, a importância das pesquisas científicas aqui no Brasil. Quer dizer, elas precisam de ter esse investimento, como o professor mesmo pontuou. Como que tem sido, professor, o investimento, então, do poder público nessas pesquisas, especialmente em termos de recursos? E o senhor também mencionou que há uma abertura aí na USP, então, para que pessoas também possam contribuir, né? O senhor pontuou que pessoas físicas estão contribuindo. As empresas privadas também estão contribuindo? Professor, e qual o caminho, então, para quem nos ouve, enfim, e tem vontade de contribuir de alguma maneira, como que essas pessoas podem proceder? Tá. Bom, então deixa eu começar pelo final, que eu conseguiria ser um pouco mais objetivo. Então, existe no site da universidade, você entra no site usp.br, você vai ver lá um logo chamado USP Vida. Então, entra no site e tem as formas de você fazer a doação, que pode ser feita por boleto bancário, pode ser feito por transferência, cartão de crédito, essas coisas. Então, isso é importante. E digo que, por exemplo, nós já ultrapassamos a casa dos 2.000 doadores. Como mais uma vez, só enfatizar que mesmo que a contribuição seja de pequena monta, ela é importante porque ela nos mostra, nos dá uma satisfação de perceber que nós estamos atingindo a sociedade, que a sociedade tem esperança no nosso trabalho e confia no nosso trabalho. Empresas têm feito algumas doações, sim, também, porque nós temos também algumas coisas correlatas, pois nós sabemos que algumas empresas contribuíram para os programas que têm tido mais aceleração, como o programa que eu mencionei, vocês mencionaram também, do ventilador pulmonar, etc. É importante, eu acho, sim, se você
me permite sair um pouco, vamos sair um pouco de São Paulo. É gratificante você ver a posição da universidade, por exemplo, nos estados do Nordeste e em vários outros. Do Nordeste, porque eles se uniram, eles criaram um comitê científico, os 9 estados do Nordeste criaram um comitê científico, e esse comitê científico então estabelece as políticas e as demandas e o que precisa ser feito e precisa ser tomado como política pública também. E esse comitê científico é feito por pesquisadores das universidades, em particular das universidades públicas. Então, não há dúvida que nós estamos vivendo um momento em que a sociedade percebe a importância da sociedade como talvez não tenha percebido anteriormente. Então, a universidade está, sim, muito comprometida com esse problema. A universidade não vai faltar, a Universidade de São Paulo não vai faltar à sua sociedade, tem se dedicado de maneira muito, muito forte a esse problema. Não é um problema simples, não é um problema que vai ser resolvido de uma hora para outra, nós possivelmente vamos passar um período muito longo sobre isso, mas é importante dizer que a universidade tem se dedicado e precisamos dizer também, temos aprendido muito com isso, quer dizer, cada vez mais nós aprendemos. Eu posso até mencionar que o próprio processo de avaliação que normalmente nós passamos internamente, esse processo de avaliação ele sofre um certo abalo, porque não é necessariamente verdade que os grupos que estão formando e obtendo resultados de altíssima qualidade, não é, são aqueles que são, às vezes, mais reconhecidos. O que nós estamos vendo são companheiros e colegas e amigos e colegas de trabalho de outras universidades, da própria Universidade de São Paulo, com uma dedicação enorme, entendendo o papel vital que ela precisa desenvolver junto à sociedade. Finalmente, só para dizer que essas doações, é preciso reconhecer que também algumas agências de fomento, elas abriram linhas, né? A FAPESP mesmo abriu uma linha que era para você submeter projetos relacionados com a Covid-19. E outras agências de fomento também têm se preocupado em relação a isso. Ou seja, abrir linhas específicas para esse caso. Não são quantias que eu diria assim de altíssima monta, mas certamente mostra que é possível obter um pouco mais de recursos para utilizar na busca da solução do ataque ao problema do coronavírus. Legal, informações importantes trazidas pelo Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Ele falou justamente sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido em pesquisa neste momento de pandemia. Importante trabalho da Universidade de São Paulo. Silvio, muito obrigado por sua participação e pela gentileza em atender a nossa equipe. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa semana para todos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigado. Horas com 7 minutos, um ótimo dia para você. Mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. A Prefeitura de São Paulo confirmou neste domingo a morte de mais um paciente contaminado com o coronavírus no hospital de campanha do AMB, na zona norte da capital paulista. Com este novo caso, o hospital soma 13 vítimas da doença que não resistiram à infecção na unidade. E no total, a capital paulista tem 14 mortos nessas estruturas provisórias de atendimento a pacientes de baixa e média complexidade. Uma das mortes aconteceu no Pacaembu. De acordo com o boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o AMB tem atualmente 539 pacientes internados com coronavírus. Pelo menos 522 deles estão em leitos de enfermaria e outros 17 em leitos de estabilização. E o prefeito Bruno Covas falou em medidas cada vez mais duras para garantir isolamento social e não descartou o lockdown. São Paulo tem quase 10 mil pacientes internados com coronavírus. 3.909 estão em UTIs. Apesar dos números, só neste domingo o hospital teve 86 altas de pacientes, somando 1.170 altas acumuladas desde o início das atividades, no dia 11 de abril, de acordo com o boletim diário da Prefeitura. Assim como o hospital de campanha do Pacaembu, na Zona Oeste, o local não é aberto ao público. A proposta é que ambos recebam pacientes de baixa e média complexidades, encaminhados de outras unidades de saúde da Rede de Saúde Municipal de São Paulo.
E de acordo com a Prefeitura, o Hospital do AMB deve receber 94 novos pacientes transferidos de hospitais municipais, unidades de pronto atendimento, UPAs, ou unidades básicas de saúde, UBSs. Jornal da Rede Alesp. 11h09. Um ótimo dia para você, girando muitos destaques, muitas informações. Segunda-feira quente em São Paulo e no Brasil, quente no sentido de que temos muitas notícias. Agora, a temperatura mais ou menos, viu? Quando eu saí de casa, coloquei uma jaqueta, um vento gelado. A Caterina está com o seu blazer devidamente trajado, né? Precisamos cuidar da garganta, né? Mas eu me arrependi, porque realmente hoje está calor. É? É. Não, mas bem cedinho estava meio friozinho, vai. Para sair de casa, um casaquinho é bacana. Mas com o passar do dia, vai esquentando, a gente vai ficando com um pouquinho de calor, né? É verdade, é verdade. Daqui a pouco a gente, inclusive, traz as informações do clima. Para quanto vai, oscilação, se vem chuva, se não vem. Daqui a pouco a gente atualiza isso para vocês. Mas vamos fazer o seguinte, movimentar a equipe de jornalistas aqui do Jornal da Rede Alesp. Vamos fazer aquele tradicional giro com os nossos repórteres, trazendo mais informações e notícias. Kate. Bom dia, Amanda. Qual a informação que você traz para a gente hoje? Bom dia, Daniel. Bom dia, Caterina, e a todos que nos acompanham aqui pela Rede Alesp. Bom, hoje eu vou começar falando sobre a prorrogação da quarentena aqui no estado de São Paulo. Na sexta-feira, durante a coletiva de imprensa, o governador João Dória anunciou que a quarentena segue nos 645 municípios paulistas até o dia 31 de maio. Essa medida foi tomada diante do aumento do número de pessoas infectadas e também de óbitos provocados pela Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Vocês citaram ao longo do jornal, né, esses números, e realmente acompanhando dia a dia as atualizações, a gente percebe que o ritmo de contágio no estado de São Paulo vem crescendo, vem aumentando, e por isso a quarentena vai seguir até o final do mês de maio. Vale lembrar, né, que outro ponto bastante relevante para essa tomada de decisão são as taxas de isolamento social. Eu peguei aqui no site do governo de São Paulo o dado mais atualizado, que é do dia 9/5, né, do sábado, no qual a taxa de isolamento no estado de São Paulo era de 50% e na capital também. A taxa de isolamento social acaba sendo determinante porque a gente sabe que o coronavírus ele pode ser facilmente transmitido de pessoa para pessoa. Então, por isso que o distanciamento social é importante para diminuir a circulação do vírus. O ideal é que a taxa de isolamento social fique aí em torno de 70%. E o mínimo seria de 55%, né, conforme o que é considerado pelo centro de contingência, mas o estado de São Paulo e a capital não têm atingido essa taxa. Então, isso também foi considerado nessa tomada de decisão para prorrogar a quarentena no estado de São Paulo. Então, essa decisão, como eu disse, foi tomada pelo governo do estado, né, também em parceria com o Centro de Contingência do Novo Coronavírus. E essa medida ela é para proteger a saúde pública e para evitar o colapso do sistema de saúde. A gente sabe que algumas pessoas infectadas pela Covid-19 acabam necessitando de internação e, nos casos mais graves, até mesmo de ventilação mecânica. Então, essa medida visa também proteger a saúde pública. A gente sabe, né, que os hospitais já estão cheios, a taxa de ocupação das UTIs também tem crescido. Então, Daniel e Kate, eu vou aproveitar esse espaço para pedir para que as pessoas continuem colaborando, continuem seguindo o isolamento social. A gente sabe que não é fácil, mas é necessário. Só assim a gente vai conseguir diminuir a circulação do vírus aqui no estado de São Paulo. Então, por favor, para você que pode, fique em casa. É muito importante que a gente siga as orientações do governo estadual e também das autoridades de saúde. Nós estamos vivendo um momento delicado que vai passar, mas acho importante deixar esse recado para que as pessoas colaborem, evitem aglomerações. Nós estamos em quarentena,
não é um período de férias, então não é para dar festa, não é para reunir os amigos, não é o momento. Esse é o momento da gente pensar no coletivo, na saúde pública, porque as nossas ações também acabam, né, colaborando para tudo isso. Então, vamos evitar aglomeração, esse é o momento de ficar mais quietinho, da gente ficar separado. Acho importante deixar esse aviso aqui, né, Kate e Daniel. É isso aí, falou e disse. Gostei, importante mensagem transmitida pela jornalista Amanda Nascimento, que faz parte aqui da equipe do Jornal da Rede Alesp. Agora, Amanda, gostaria que você compartilhasse com a gente, contasse um pouco a sua impressão sobre o que você viu neste fim de semana, porque foi o fim de semana do Dia das Mães. Eu tive que fazer uma visita ao hipermercado na região da Zona Sul, na região do Campo Belo, inclusive um bairro muito próximo aqui à Assembleia Legislativa, um bairro que fica ao lado do aeroporto de Congonhas, e eu tive que ir ao Extra, que é um famoso supermercado aqui de São Paulo. E eu fiquei assustado, Amanda, assustado. Filas enormes. Dentro desse hipermercado tem uma agência uma lotérica, uma casa lotérica, e por conta do concurso acumulado da Mega Sena, umas 50 pessoas se acumulavam nessa fila, assim, uma situação terrível. E muitas pessoas utilizando a máscara de maneira errada, deixando o nariz para fora, outras pessoas colocando no queixo, enfim. Eu gostaria de pedir a sua avaliação em relação ao que você viu neste fim de semana. Se as pessoas procuraram respeitar a quarentena, ficaram mais recolhidas, ou você identificou ainda muitas pessoas furando o isolamento social? O que você viu neste fim de semana? Olha, Daniel, eu percebi que as pessoas parece que tomaram mais consciência da importância do isolamento social, inclusive participo de alguns grupos, né, utilizo as redes sociais, vi muitos apelos das pessoas contando que fizeram chamada de vídeo para comemorar o Dia das Mães. Então eu pude perceber realmente uma calmaria maior. Claro que, né, a gente acaba vendo um caso ou outro de uma pessoa que furou a quarentena, mas, no geral, foi algo bem positivo. Eu percebi que as pessoas estão pedindo nas redes sociais para que quem pode colabore. Então, eu acho que as pessoas estão tomando consciência do quanto isolamento social é necessário. É claro que não é fácil, a gente quer estar perto de quem a gente ama, a gente quer encontrar os amigos, principalmente no Dia das Mães, né, uma data bastante simbólica, mas eu pude notar que as pessoas estão fazendo o que elas podem para colaborar, estão deixando mensagens para as outras, né? Explicando por que é importante, por que a gente precisa ficar distante nesse momento. E aí, Daniel, eu vou aproveitar e mostrar, né? Tentar mostrar aqui para vocês em números por que o isolamento social é tão necessário, tá? Então, de acordo com o Centro de Contingência, desde o dia 24 de maio, né, quando foi instalado aí essa questão do isolamento social, foram evitadas mais de 40 mil mortes. Então, esse número ele é bastante relevante, né? Muitas vidas foram poupadas e como você falou, né, ainda tem algumas pessoas que vão se aglomerar nos mercados, nas casas lotéricas. Eu reforço aqui, essa não é a recomendação. Se você precisa sair por um caso de emergência, né, ou se você é um profissional que exerce um serviço essencial, como é o caso da gente na Rede Alesp, né? Tome os cuidados, utilize a máscara da forma correta, sempre cobrindo completamente a boca e o nariz, porque assim, a gente sabe que não é fácil, as pessoas estavam talvez esperando essa notícia da flexibilização, né, do comércio, flexibilização da quarentena, mas para que isso aconteça, nós precisamos colaborar. Por quê? A flexibilização, ela leva em conta alguns dados. Então, vou exemplificar aqui, Daniel. Para que essa flexibilização ocorra, o número de casos de coronavírus tem que estar reduzido em 14 dias. Então, redução dos novos casos em 14 dias. E também a manutenção da ocupação dos leitos de UTI em 60%. Esses são alguns dos requisitos para que a flexibilização possa começar a ser feita. E como é que a gente pode colaborar? Ficando em casa, evitando aglomerações, porque aí a gente consegue manter esses números, né, que são alguns dos requisitos necessários para a flexibilização. Mas como você falou, Daniel,
Algumas pessoas ainda se aglomeram nos mercados, nas casas lotéricas, e a gente sempre lembra aqui na Rede Alesp que esse não é o indicado. A gente também sempre fala das pessoas utilizarem as redes sociais e aplicativos quando for possível para fazer as compras, e quando não, ter consciência de que a gente está num momento bastante delicado, né, Daniel, Kate? Com certeza, Amanda. Por isso que essa informação que você traz para a gente, baseada em números, né? Baseada nessa lógica mesmo, é tão importante para que as pessoas compreendam, consigam, então, refletir sobre a importância dessas indicações, não só por parte do poder público, né? Mas os próprios profissionais de saúde aí indicando, a Organização Mundial da Saúde. E o Daniel te fez essa pergunta, né, sobre a sua percepção aí em relação ao comportamento da população, às aglomerações. Eu queria te perguntar sobre a questão da máscara, como que se realmente... Bom, a gente teve o decreto, né, na semana passada, então, que estende agora o uso da máscara para todos os locais públicos. A princípio, era somente aí nos transportes públicos, né? Ônibus, metrô, trem nas estações. E agora, qualquer espaço público, inclusive dentro dos locais de serviços essenciais que estão abertos, mercados, farmácias, internamente as pessoas precisam usar, tanto os clientes quanto também os próprios atendentes ali. Inclusive, quem não utilizar vai sofrer uma penalidade que pode envolver multa, detenção e até interdição de determinados locais. Quer dizer, medidas drásticas estão sendo tomadas nesse momento. Qual que é a sua percepção? O pessoal realmente está cumprindo, está obedecendo, está usando a máscara? Olha, Kate, eu tenho observado que as pessoas estão bem preocupadas com essa questão da máscara. Na semana passada, quando eu estive na Assembleia, eu percebi em volta todo mundo de máscara, até mesmo dentro dos carros, né? Às vezes as pessoas estavam sozinhas, mas mesmo assim utilizando a proteção facial. Com o decreto, eu acho que isso mostrou ainda mais a necessidade de utilizar. No transporte público, eu já havia observado que as pessoas estavam realmente usando. E nas ruas, agora eu percebo também, a gente olha em volta, vê as pessoas com máscaras de pano, algumas até optaram por tecidos mais divertidos. E nos comércios eu também percebi. Essa semana eu precisei ir a uma farmácia e todos os funcionários estavam utilizando a proteção. A gente tinha sinalizações para que as pessoas ficassem distantes uma das outras. No momento que eu fui estava vazio, mas essas sinalizações já existem, né, em caso de um movimento maior, para que as pessoas saibam se posicionar para não ficar tão perto uma das outras. Mas sim, Kate, eu fico bem feliz em ver que as pessoas têm aderido ao uso da máscara, que é uma importante medida, né? E é bastante eficaz justamente na proteção. Você se protege, também você protege o outro, né? A máscara é por você e pelo próximo também. Sem dúvida alguma, né, Daniel? Com certeza. Inclusive, é importante... Eu tenho mais uma notícia para dar. Posso dar? Rapidinho, aproveitando a nossa audiência rotativa, como diria um antigo jornalista que hoje mora no céu, no pique, Amanda. Então, vamos lá. Vou falar rapidinho sobre uma parceria entre a Unesp e o Instituto Adolfo Lutz, em Rio Claro, que vai ampliar a possibilidade de realização de testes para o diagnóstico da Covid-19. Professores, pesquisadores e alunos dos departamentos de Biodiversidade e Biologia Geral e Aplicada vão se juntar aos funcionários do Adolfo Lutz, ambos, né, em Rio Claro, para permitir que mais testes possam ser realizados. Então, isso vai duplicar a capacidade de realização de testes. A Unesp disponibilizou voluntários e também emprestou 2 equipamentos. Isso é bastante importante, diagnosticar, saber quem está com a Covid-19, também descartar os casos suspeitos. E por conta dessa parceria, vão poder ser realizados 90 testes por dia. O primeiro lote de testes saiu na quarta-feira. Então, uma parceria bem relevante também, permite diagnosticar, saber quem está com a Covid, descartar os casos suspeitos. Então, bem legal, né, essa junção do Instituto com a Universidade, Daniel e Kate. São informações do combate ao coronavírus com a repórter, jornalista e apresentadora Amanda Nascimento. Muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes, cuide-se e utilize máscara. Obrigada, Amanda. Legal, girando os destaques, olha só.
Vamos saber aquele destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Começou a valer a partir de hoje o rodízio ampliado de veículos na capital paulista, anunciada na última quinta-feira pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. No primeiro dia de circulação, apenas os veículos com placas de final ímpar têm autorização para rodar na cidade. Diferentemente do rodízio habitual, o novo rodízio ampliado é válido para todo o perímetro do município e não apenas nas áreas do chamado Centro Expandido, segundo informou a Prefeitura. Horas com 25 minutos, ainda dá para falar, né? Bom dia para você, o Jornal da Rede Alesp, sempre informando tudo o que acontece na luta e na prevenção contra o contágio do coronavírus. E eu vou perguntar para Caterina o que nós vamos fazer agora. Nós vamos para o break. Vamos dar uma pequena paradinha, mas a gente volta já já com muito mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede